Bom, hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi, não é? Está um dia um pouco nublado, tem uma nuvem, parece um disco voador aí em frente agora que eu vi, não é? Pois bem, voltou a funcionar aqui o meu estúdio, que só chovia e esses últimos 3, 4 dias não estava dando tempo para fazer a gravação, mas aqui estamos com a lição número 1 do terceiro trimestre. Mas que, como diria o gaúcho, mas que barbaridade! Como está indo rápido esse ano de 2017. Uma coisa boa, porque enfim, nós adventistas do sétimo dia e muitos outros também, o que mais desejamos é que Jesus volte de uma vez, né? E que nós saiamos daqui, desse mundo corrupto, né? Bom, o nosso assunto aqui é outro, é sobre a lição O Evangelho aos Gálatas, né? Escrito por Paulo, uma escrita, um estilo literário um pouco difícil, que tem seus aspectos ruins e seus aspectos bons. O ruim é que, se for lido superficialmente, não vai entender muitos pontos ali. Porém, o aspecto bom é que essa leitura exige mais atenção e mais profundidade. E isso é bom, isso é ótimo. Quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, melhor para a nossa vida. Então, e outra coisa boa em Paulo é que ele traz muitas informações extremamente relevantes, né? Especialmente quanto à justificação pela fé, coisa que nós vamos estudar bastante aqui no Evangelho de Gálatas. Santo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo. Mais uma vez te pedimos isso em nome de São Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então, Paulo foi um grande judaizante, né, que se tornou no maior dos pregadores aos gentios. Os judaizantes desprezavam os gentios, né? Os gentios como que fossem uma outra raça de uma outra criação, né, inferior. Afinal, se não fosse descendente de Abraão, então era gentil, né? Porém, antes de Abraão, todos são descendentes de Adão e Eva, portanto somos todos irmãos. Então essa é uma questão. Ou então somos todos descendentes de Noé e sua esposa, que por meio dos seus 3 filhos e suas esposas geraram de novo toda a criação de seres humanos. Não existe uma raça inferior e uma raça superior. Essa coisa de raça superior, raça inferior, etc., isso aí anda por tudo, né? Hitler, outro que reeditou essa coisa aí, né? Mas não só ele, a eugenia, né? Bom, e Paulo foi um dos grandes defensores da ideia de que os gentios eram inferiores. E tornou-se o maior pregador aos gentios e defensor dos gentios. E Paulo foi um grande inimigo de Jesus Cristo. Tornou-se um dos maiores, se não o maior, aliado de Jesus Cristo. E assim de um momento a outro. Ou seja, quando ele caiu da sua montaria, quando estava indo para Damasco, a pergunta de Jesus, ele respondeu: quem és, Senhor? Quando Jesus disse quem era, eu sou Jesus Cristo, sou Jesus a quem tu persegues, ele imediatamente, então não vou perseguir mais. Ele perseguia Jesus Cristo e os seguidores de Jesus, né? É assim que tem que ser. Quando nós descobrirmos um erro em nossa vida, imediatamente isso, Davi fazia assim. Por isso que ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. E Davi errava muito.
Mas assim que alguém revelava o erro a ele, ou que ele descobria o erro, ou que Deus descobria, lhe revelava, ele se arrependia imediatamente, não ficava pensando muito tempo. Isso fez Paulo, no caso Saulo ainda, e assim devemos fazer nós. Não devemos ficar acariciando, mas será? Mas é tão bom, não sei o quê. Não, imediatamente. Bom, Paulo, no caso Saulo, né, era um perseguidor, e ele achava que estava fazendo o correto. E se achar que está fazendo correto, é bom, enquanto não se tornar uma coisa da qual eu não consigo mais me livrar. Vamos supor que eu estou achando que é correto fazer algo que está errado. E com o tempo eu começo a gostar dessa ideia, começo a me apegar a ela, etc. E vamos supor assim, vamos dar um exemplo mais... Esse é um exemplo bem perigoso. Vamos dizer que eu acho que é correto que o Espírito Santo não é Deus. Não existe trindade. E lá pelas tantas eu descubro por meio de um estudo, alguém me explica, etc. e tal, lá que não é assim. Que eu estou errado. Eu estava sinceramente enganado, achando que eu estava correto. Bom, o problema que acontece com muitos de nós é que quando nós descobrimos o erro, não temos a humildade de admitir e de mudar. Foi assim que Lúcifer se tornou Satanás. Mas Saulo não foi desses, assim como Davi não foi desses, e muitos outros, Pedro, etc. Saulo, ao ver o seu erro, imediatamente mudou. Não foi assim, bom, espera aí, deixa eu pensar. Ah, eu estou errado? Mudo, é para já. É para já. Essa que é a atitude nobre daqueles que Deus transforma, porque assim dá para transformar, não é? O que Estevão andava ensinando irritou Paulo, no caso Saulo ainda, né? Estevão dizia que o templo não é maior do que o Senhor do templo, isso é óbvio, a coisa mais correta que existe. Dizia que guardando a lei nós não nos salvamos, não nos livramos do pecado, isso é óbvio. E Paulo se irritou muito com isso. Logo depois ele passou a pregar exatamente isso. E passou inclusive a ser perseguido exatamente por isso, não é? Ele era um fariseu, daqueles fariseus que acusaram Jesus Cristo. Ele vai derrubar o templo, vai reconstruir em 3 dias, quero ver fazer isso, não é? Saulo não estava lá nessa acusação, mas fazia parte desse grupo. E passou a fazer parte dos que defendiam Jesus, né? Então veja, aqui eu estou querendo salientar o seguinte, o ponto mais importante aqui, a conversão de Paulo foi imediata. Quando ele percebeu que estava errado, teve humildade. Aquele Saulo, que era duro, passou a ser duro contra os erros. Ele era duro contra a verdade e passou a ser duro contra os erros. Ele não mudou esse aspecto da sua forma de agir, mas mudou o foco, não é? Então aqui diz Atos 9, versículo 5, diz assim: quem é, Senhor? Disse, né? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava dizendo aqui? Vamos dizer em outras palavras, parafraseando aqui mais palavras. Eu sou Jesus, quem tu persegues, tu está perseguindo Jesus, e eu existo, eu sou Deus. E Jesus não disse que era Deus, mas da forma como ele apareceu, com a luz, etc. e tal, não precisava dizer mais nada. Ele estava implícito. E daí ele disse assim para Saulo: duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é? Recalcitrar quer dizer teimar, quer dizer ser duro de coração. E contra os aguilhões, bom, contra o guia. Mas que guia era esse? Era a Bíblia naquela época, o Antigo Testamento, que estava todo escrito, que ele dizia Torá, etc. Aquilo ali explicava mais do que bem que Jesus teria que vir, morrer, etc. e tal. Lá, e Saulo havia estudado isso com profundidade e sabia tudo. Portanto,
O que Saulo devia ter feito é, com base nesses estudos, entender que, de fato, o que aqueles ali estavam ensinando sobre Jesus era verdadeiro. Então ele estava vendo mal o que ele aprendeu. Ele interpretou mal. Gente, mas esse é o grande problema do nosso hoje. Quantas e quantas são milhares de igrejas que com a Bíblia na mão ensinam o erro, ensinam a imortalidade da alma, ensinam a santificação do domingo, etc. Com a Bíblia na mão. Ensinam um monte de coisas erradas. E acreditam nisso. Né? Os membros, muitos acreditam nisso. Tem a Bíblia, estudam, oram, se ajoelham, passam horas estudando a Bíblia, etc. E ensinam a Bíblia e errado. Esse era Saulo. Né? Saulo era especialista, vamos dizer hoje, seria um doutor, pós-doutor em Bíblia, assunto bíblico, etc. E não viu o erro. Estava teimando contra aquilo que ele mesmo já conhecia. Então disse Jesus para ele: é duro isso para ti. Tu já sabe o erro, tu já sabe a mensagem, o que está escrito no Antigo Testamento, e tu não aceita. Tu não quer entender. Tu não está entendendo isso, tu não consegue perceber isso, que tu está fazendo tudo errado. E Saulo imediatamente não falou nada, apenas não aparece aqui. Imediatamente mudou a sua atitude. Ficou cego. Antes ele era cego naquilo que ele conhecia. Agora ele ficou cego fisicamente. Né? Cego fisicamente, entendo aqui assim, que é para facilitar, por 3 dias, facilitar a sua reflexão. Né? Agora eu vou pensar sobre como é que eu fiz, reflexão. Aí veio lá, as pessoas, ficou na casa de Judas, não era o Judas Iscariote, era outro Judas, tinha muitos Judas naquela época. E foi ali e recebeu as mensagens. Né? Ele foi explicado, trocou algumas ideias. Quando passou a ver, se alimentou e passou a fazer o quê? Pregar a respeito de Jesus. E dali já saiu perseguido. Ele foi a Damasco para perseguir. Chegou em Damasco, pregou sobre Jesus e já ele mesmo foi perseguido pelos fariseus, que eram seus antigos amigos. Gente, mas espera aí, mas como são duros esses fariseus, como eram duros eles, né? Que veja bem, um dos grandes fariseus, perseguidores, etc., mudou de ideia, mudou de lado. Será que não era o caso de irem lá, falar com ele, mas o que foi? Será que nós estamos também errados? Tu mudou? Por que tu mudou? Pelo menos ouvir ele, pelo menos dar uma chance, porque vá que eles estejam errados. Foi esse Gamaliel, que era o mestre de Saulo, que disse ali, ao quererem perseguir, foi mais tarde que ele disse isso, perseguir os discípulos, etc., que eles tivessem cuidado, porque se levantou esse, se levantou aquele, etc., etc., não deu em nada. Né? E vá que eles estejam corretos. Aí vocês estarão combatendo o próprio Deus. Ele que alertou. Então, ele era fariseu. Então por que aqueles fariseus não foram lá falar com Saulo? Mas Saulo, por que tu mudou radicalmente de lado? E Saulo iria contar: olha, aconteceu isso. Ele tinha testemunhas. Aconteceu que uma luz, um clarão, etc. e tal, e me disse que eu estava perseguindo a pessoa errada. E que eu não devia perseguir ninguém, na verdade. Eu tenho que salvar os gentios, eu tenho que trabalhar. E será que não era o caso deles refletir sobre isso, pelo menos um pouco? Não. O grande problema do ser humano é não querer ouvir aquilo que é diferente do que ele pensa, que pode, de repente, estar certo. Vê como funciona isso. Então o sujeito está com uma doença, vamos supor assim, ele não quer saber informação sobre essa doença, porque é uma doença grave. Né? O outro está acima do peso na balança, não sobe na balança para não ver o peso. O outro está um pouco gordo, etc. Tal, não se olha no espelho. O outro já está com uma idade de 60, 70 anos, não quer saber da idade. Não, mas espera aí, não quer saber. O outro está errado na Bíblia, não quer saber do certo.
Assim é o ser humano. O ser humano é propenso a aceitar o erro e conviver com o erro como se fosse correto. Então, em Damasco, Saulo mudou de ideia. Bom, aí ele foi pregar aos gentios. Isso, mais ou menos 5 anos depois da sua conversão, ele foi a Antioquia pregar aos gentios. Antioquia era uma cidade favorável, porque é uma cidade grande, cosmopolita, ali afluíam pessoas de tudo que é lugar do mundo. E se você criasse uma igreja lá, essa igreja haveria membros, fatalmente, ou felizmente aconteceria isso, membros de outras regiões, etc., que acabariam espalhando o evangelho para longe. Então Barnabé e Paulo foram para lá e foram pregar ali, e Saulo, e agora Paulo, tornou-se um dos grandes, poderosos pregadores. E daí surgiu um problema. Surgiu um problema porque os seus amigos anteriores e os judaizantes, etc., tá bom, porque ficou claro perante eles todos, na visão de Pedro, daquele lençol, que era para pregar para os gentios. Então tá bom, então, vamos pregar para os gentios, podem pregar. Porém, diziam eles precisam se circuncidar. Eles precisam guardar a lei de Moisés. Qual é que era a lei de Moisés? Bom, fazer os sacrifícios, né? Fazer aqueles sacrifícios, todos aquele negócio que eles continuaram fazendo. Sabe por que o templo de Jerusalém teve que ser destruído no ano 70? Porque eles continuavam fazendo sacrifícios. Teimando naquilo ali. E exigindo dos outros também. O verdadeiro sacrifício já tinha sido feito, mas eles não aceitaram, né? Então continuaram lá, fazendo sacrifício. E exigindo dos outros também. E Saulo, não, agora é Paulo. Antes, quando era Saulo, eu chamava de Paulo. Agora que é Paulo, eu chamo de Saulo. Outra cabeça. Bom, e Paulo pregava como hoje a igreja adventista prega, né? A verdadeira circuncisão, e esse assunto ainda vamos estudar bastante para frente. Não é mais necessária a circuncisão da carne. A verdadeira circuncisão é no coração. Você tem que se arrepender, né? E se entregar a Jesus. Essa é a verdadeira circuncisão. Então os israelitas, olha aqui o que disseram em Atos 21, versículo 28. Os israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Não era isso era mentira deles. Paulo não estava ensinando que fossem contra o templo, não estava ensinando que fossem contra a lei, nem contra o povo. Não era nada disso. Paulo estava ensinando a verdade, né? O que devia ensinar, que eles se entregassem a Jesus, para que fossem perdoados e fossem salvos. É simples assim, né? Mas isso nós vamos estudar mais para frente. Então, logo de início surgiram problemas de grupos dentro da igreja, conflitos dentro da igreja, etc. Surgiram os problemas. E isso é esperado. E esses problemas acompanharão o povo de Deus e a igreja de Deus, de Cristo, até o final. Mas, após o final, quando continua no céu, não teremos mais problema algum. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesses maravilhosos estudos do livro de Gálatas, que possamos aprender muitas coisas extremamente importantes para a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.